Diante dos fatos que estamos presenciando ao longo dos últimos dias, eu não poderia deixar de falar nesse vídeo sobre a tão polêmica PEC das praias. E os recortes que eu vou mostrar aqui são provas claras de que é necessário fazer esse esclarecimento. Eu não vou nesse vídeo me posicionar ou argumentar a favor ou contra a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. O que eu vou fazer aqui é desmontar as mentiras absurdas que estão sendo usadas por articuladores da esquerda e por parte da grande mídia para defender um posicionamento. Eu vou desmontar essas mentiras para que você, com base nos fatos, possa avaliar se é a favor ou contra a PEC. A primeira mentira já é em relação ao apelido dado a essa proposta, PEC das praias. Por que isso é uma mentira? Porque essa proposta não tem absolutamente nada a ver com as praias em si, os espaços frequentados pelos banhistas, que são espaços públicos. Essa PEC corresponde a uma faixa que começa 33 metros depois do ponto mais alto que a maré atinge, ou seja, esses terrenos não abrangem a praia e o mar. Os terrenos em questão, que apesar de serem chamados de terrenos de marinha, não são da Marinha Brasileira, pertencem à União, ou seja, pertencem ao país. Pela legislação atual, a União, que é a dona desses terrenos de marinha, pode permitir que pessoas e empresas usem esses espaços, construam neles, como é o caso, por exemplo, de hotéis e resorts, inclusive que essas permissões sejam transmitidas aos seus respectivos herdeiros. Os terrenos, portanto, continuam sendo propriedade da União, mas são usados por pessoas ou empresas mediante pagamento de impostos específicos. O que o texto dessa PEC prevê é que a União teria autorização legal para vender esses terrenos já ocupados para as pessoas ou empresas que já estão os ocupando. Nos casos dos terrenos que estão ocupados por empreendimentos, por exemplo, a União venderia para a empresa que está o ocupando por um valor calculado de acordo com parâmetros a serem estabelecidos também na legislação. No caso de áreas ocupadas por habitações de interesse social, a transferência de propriedade dos terrenos seria feita de forma gratuita aos moradores. E tem mais dois pontos muito importantes que estão descritos de forma claríssima no texto dessa PEC. Primeiro, não serão vendidas, ou seja, continuarão sendo propriedade da União, as áreas que são ocupadas hoje por serviços públicos federais, inclusive as destinadas à utilização por concessionárias e permissionárias de serviços públicos, também as unidades ambientais federais, bem como as áreas que hoje não são ocupadas. Segundo, as áreas hoje ocupadas pelo serviço público estadual ou municipal serão transferidas para os seus respectivos estados e municípios. Resumindo então, os terrenos já ocupados, onde já há construções, empreendimentos privados em funcionamento, poderão ser vendidos aos seus respectivos ocupantes por um valor calculado de acordo com a legislação. Os terrenos que hoje estão sendo ocupados por serviços públicos federais, estaduais ou municipais, ou que são áreas ambientais, continuarão sendo propriedade pública, só que o que é federal fica para a União, o que é estadual vai para o estado e o que é municipal vai para o município. Os terrenos que estão ocupados por habitações de interesse social serão repassados para os seus respectivos moradores de forma gratuita. E os terrenos que não estão ocupados hoje não serão vendidos. Simples assim. Tendo esse entendimento, automaticamente fica claro que o uso da expressão privatização das praias, como está sendo usado por militantes de esquerda, também é uma mentira absurda, pois definitivamente essa proposta de emenda à Constituição não trata de privatização de espaços que são públicos, que nesse caso são as praias. Outro argumento que está sendo muito utilizado por militantes de esquerda, e aqui eu trago o exemplo do senador Fabiano Contarato, do PT, é o de que o acesso às praias seria perdido com a venda dos terrenos. Ele disse isso, inclusive, ao participar ao vivo de um programa na Globo News. Ele vai transferindo o domínio para um particular. A praia é pública, mas o acesso a ela vai ser restringido. Esse acesso, nós estamos privatizando esse acesso à praia como um bem público, como diz o querido senador Esperidião a mim, mas que na minha concepção ela vai sim mitigar e ela vai restringir o acesso, vai privatizar as praias, eu não tenho dúvida nesse contexto. Só que ao lado dele, nesse mesmo programa, estava o também senador Esperidião a mim, que o desmentiu, citando a lei que assegura que as praias são espaços públicos e que o acesso aos espaços públicos deve ser garantido. Se me permite, esta desobediência que você, Otávio, traz aqui, presente, confirma a acusação que já tinha sido feita há pouco. Isto já está protegido por lei. 7661 fala que o bem público de uso comum do povo
obrigatoriamente tem que ser acessível. A lei citada pelo senador Esperidião, a número 7.661, de 16 de maio de 88, institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências. O artigo 10 dessa lei diz o seguinte: as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado sempre livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica. Ou seja, com exceção das áreas consideradas de interesse de segurança nacional, que são controladas pelas Forças Armadas, todas as praias brasileiras são públicas e o acesso a elas é garantido por lei. E também, francamente, é muito fácil resolver esse problema de acesso. Em várias cidades já há avenidas beira-mar que ficam entre os terrenos de marinha e a praia e, portanto, garantem o acesso direto à praia. Em outras cidades há ruas perpendiculares ao mar que terminam na praia, também garantindo o acesso por vias públicas. E nos locais onde os terrenos de marinha, que são os terrenos em questão nessa PEC, estão entre as vias públicas e a praia, o acesso pode ser garantido no momento da demarcação desses terrenos e da sua regularização. É possível que esses terrenos sejam divididos de forma que entre eles fiquem espaços públicos de passagem, ou mesmo que os terrenos sejam consecutivos, é possível prever nas matrículas desses terrenos, que são as suas respectivas documentações legais, servidões de passagem. As servidões de passagem são espaços que, no documento do terreno, constam como privadas, ou seja, fazem parte da propriedade, mas nelas nada pode ser construído. Portanto, a legislação já garante, e mesmo que essa PEC seja aprovada, continuará garantindo as praias como espaços públicos e o livre acesso a elas. A PEC não privatizará praia nenhuma, não impedirá o acesso a praia nenhuma e também não permitirá que sejam vendidos terrenos que não estão ocupados hoje ou que são ocupados por serviços públicos. Mas tem um ponto específico a respeito dessa PEC que está por trás de todo esse alvoroço criado pelos militantes de esquerda. O relator dessa proposta no Senado é Flávio Bolsonaro, que já se posicionou a favor dela. Para os militantes de esquerda, isso é motivo suficiente para que, seja a proposta vantajosa ou não para o povo, eles já se posicionem contra ela. E com isso arrumem qualquer argumento que possa ser empurrado goela abaixo nos cidadãos através da grande mídia para manipular sua opinião contra a proposta. Para você ter uma ideia do nível em que a militância chegou, pseudojornalistas da Globo News fizeram até ataques pessoais a Neymar e usaram isso como argumento contra a PEC, porque Neymar defendeu a sua aprovação. E eu vou acrescentar aqui um nome a essa visibilidade que o Trigueiro ressaltou da relatoria ter ido para o senador Flávio Bolsonaro. O fato dessa medida, e vamos chamar de privatização das praias, ter num defensor o Neymar, também facilita esse engajamento. Que o Neymar, por uma série de atitudes que ele tomou e não tomou na vida, ele é o nosso malvado favorito. Ele está passando pela carreira de jogador de futebol sem nunca ter sido o que a gente esperava que ele fosse o maior do mundo. Jogador muito talentoso, mas nunca, e não é por não ter ganhado bola de ouro, prêmio não, nunca chegou lá perto. Para mim, pouco importa a opinião do Neymar, não estou defendendo ele, mas olha a que ponto chegou o jornalismo. Bom, outro nome tradicional na militância jornalística que argumentou sobre essa PEC foi Miriam Leitão. Só que o argumento dela foi na linha de que o oceano vai subir e aí lá no futuro esses terrenos de marinha estariam submersos. Para quem não entendeu, todo mundo que está acompanhando, bom dia a todos que acompanham aqui a Conexão e que sabem que as mudanças climáticas estão entre nós. E elas dizem o quê? Aquecimento do oceano e elevação do nível do mar. Então, a gente tem que chamar quem para pensar o que fazer com toda a costa brasileira. O Brasil tem um país, uma costa enorme. Climatologistas como Carlos Nobre, que a gente ouviu aqui. Ô, dona Miriam, não é um pouco contraditório ser contra privatizações, como a esquerda tradicionalmente é, alegando sempre que os super ricos, que se aproveitam daquilo que deveria ser do povo, mesmo que esse ser do povo seja só na hora do povo pagar a conta, mas usar como argumento contra uma privatização algo que vai acontecer lá no futuro e que, com a privatização, não será problema mais da União, será um problema do proprietário. O aumento do nível do oceano e, consequentemente, o seu avanço não deveria ser uma preocupação de quem compraria o terreno, em vez de ser de uma pseudo-jornalista militante de esquerda. Bom, para você que assistiu até aqui, ficou claro que os argumentos que estão sendo usados pela militância de esquerda sobre essa PEC são absolutamente mentirosos e contraditórios. Mas, como eu disse lá no início, o meu objetivo aqui era apenas desmontar essas narrativas e não me posicionar a favor ou contra a PEC. Tanto que, apesar de desmentir os argumentos usados contra ela, eu não apresentei nenhum argumento a favor. Eu apenas mostrei para você do que essa PEC realmente trata.
Agora, com essas informações, você pode formar a sua opinião sobre essa proposta. Aliás, eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários. Você é a favor ou contra essa PEC? E aproveitando que eu mostrei alguns recortes da Globo News, eu já vou trazer aqui também outro recorte de um programa da emissora, só que agora é de Daniela Lima, falando sobre o governo Lula. E mais uma vez, apesar de todo o seu histórico militante, mostrando que a gestão de Lula, de governo, não tem nada. Eu fui conversar com gente que conhece o Lula há muito tempo, que está fazendo uma análise pragmática mais distanciada do governo, inclusive do governo dele, do terceiro governo, para entender exatamente como está sendo vista a surra, por exemplo, que o governo levou no Congresso na semana passada, que era previsível. Esse aliado com o qual eu conversei, um deles, disse, olha, eu não vou fulanizar, não vou dizer que o problema é o Rui Costa, é o Padilha. Agora, o que eu posso dizer é que há uma falha estrutural de plano. Isso disse o diagnóstico é de um petista de quatro costados, que conhece o presidente da República há muito tempo. É preciso ter uma reorganização. Agora, quando o governo vai se dar conta disso, não se sabe. Porque essa avaliação, eu já vou jogar para ele, está sendo feita com um ano e meio de bola rolando. Eu até falei com a fonte, eu falei, escuta, mas assim, eu tô ouvindo você e realmente concordo, acho que tá desarranjado o negócio. Mas se eu tô entendendo, o Lula com os seus 73 anos não tá? E por falar em Lula, tem outra coisa que eu quero mostrar aqui. Na solenidade de posse da nova presidente e do novo vice-presidente do TSE, que aconteceu nessa semana, Lula e Alexandre de Moraes estavam sentados um ao lado do outro. E me chamou a atenção o brilho no olhar de Lula, olhando para Moraes. Veja só. O presidente que está se despedindo, geralmente, e não vai discursar nessa cerimônia, mas não posso deixar de expressar aqui minha grande honra. Por que isso me chamou a atenção? Porque até poucos anos atrás, Alexandre de Moraes dizia isso sobre o PT de Lula. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se ao invés de roubar bilhões, tivessem investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.